Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jailton Alves. Estamos mais uma vez aqui no canal Deus Fala Comigo. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da palavra de Deus. A gente tem gravado uma série de vídeos para edificação de nossas fé, para edificação da nossa vida com Deus. E hoje a leitura se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, ou melhor dizendo, no capítulo de número 5, no versículo 27 e 28, que diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, se levantou-se e o seguiu. Estamos aqui vendo o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus. Lucas vai escrever com detalhes um pouquinho do chamado desse discípulo de Jesus, chamado Mateus ou Levi, como nós lemos aqui na leitura. Em Marcos também vai dizer que era Levi, mas é o mesmo Mateus. Quero falar sobre o preço do chamado. Não temos tempo para falarmos sobre tudo, mas eu quero resumir em rápidas palavras um pouquinho sobre o chamado de Deus sobre nossas vidas. O chamado de Deus sobre nossas vidas requer responsabilidade, requer amor, requer dedicação, entrega total a Deus para atender o chamado de Deus em nossas vidas. Uma das coisas que diferencia um homem e uma mulher de outro homem e outra mulher de Deus, uma das coisas que se diferencia um homem e uma mulher da outra, é a fome e sede por Deus, é a entrega deles por Deus. Aqui está uma das diferenças entre um homem e uma mulher que tem um chamado de Deus. São a sensibilidade que temos por Deus, todos aqueles que atendem o chamado de Deus. E nesse exato momento, vamos falar um pouquinho sobre o preço do chamado. Quando o Senhor nos chama, em João capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia vai dizer na parte A, que Jesus dizendo para os seus discípulos: Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, quando nós fomos chamados por Cristo, Ele nos chamou para uma responsabilidade, com um propósito, um chamado. E para viver o chamado de Deus, requer entendermos que há um preço a ser pago. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, dizendo: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, e nós passamos a viver o chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado de Deus. Eu, você, nós, cada um de nós fomos chamados para algo na obra de Deus, para algo fazer no reino de Deus aqui nessa terra. Eu não sei qual é o seu chamado, se é de louvar, se é de pregar, se é de interceder e outras coisas mais, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que você foi chamado e escolhido por Deus para realizar a obra dele aqui nessa terra. Para isso, temos que entender que há um preço a ser pago para viver o chamado de Deus, porque, como eu disse, há uma responsabilidade entregue por Deus para a minha vida e a sua vida. Mas eu quero dizer para você que vale a pena atender o chamado de Deus. Vamos ver que nem sempre é fácil, nem sempre é mil maravilhas. Todavia, vale a pena servir ao Senhor. Todavia, vale a pena atender o chamado de Deus, porque Deus será glorificado na minha vida e na sua vida, e outras vidas alcançarão a eternidade através do seu chamado, através do nosso chamado, quando nós ouvimos e atendemos o chamado de Deus. Deus aqui, Jesus, ele vinha de uma viagem missionária, ele vinha pregando, falando do amor do Pai, do reino de Deus, passando por alguma cidade, curou um leproso. E ainda nessa caminhada, vamos ver ele curando agora
um paralítico. Logo em seguida ele desce a Cafarnaum, passando por aquelas cidades marítimas, né? Fica à beira ali do mar da Galileia. E ali numa daquelas ruas, a Bíblia vai dizer que era momento de pagar imposto. Havia milhares de cobradores de imposto, publicanos, que trabalhavam para o governo de Roma, de Herodes. E um desses empregados era exatamente Mateus, conhecido como Levi. Trabalhava na recebedoria, colhendo os impostos do povo daquela época. E eu acho maravilhoso que existia vários funcionários uniformizados no meio da multidão. Dá para você imaginar o nosso Cristo com as suas vestes longas e compridas, aquelas alpácaras nos seus pés, sandálias empoeiradas do solo daquela época, passando pelas ruas, passando entre uma banca e outra, passando uma tenda e outra, onde estavam os coletores de impostos. De repente ele para de frente a um daquelas barracas, onde tinha um coletor de impostos. Ele olha nos olhos daquele homem, chamado Levi, e ele diz a seguinte palavra: segue-me. E ele vira as costas e continua. E o que eu acho maravilhoso é que Levi, ouvindo aquela palavra, ele vai deixar tudo e vai seguir Jesus. O que fez Levi seguir Jesus? Somente Jesus falando para ele: segue-me. Jesus não falou mais nada, só falou: segue-me. O que foi que fez Levi seguir Jesus? Abandonar o seu emprego. Um homem reconhecido, um homem que tinha bens, um homem que tinha um dos empregos muito cobiçado daquela época. O que fez Levi deixar tudo e seguir Jesus? Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor que estava sobre Jesus. Ele mesmo diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. E quando Jesus pregava, quando Jesus falava, vamos ver em várias passagens, o texto dizendo, as pessoas ouvindo Jesus e falam: esse ensina diferente dos fariseus, ele ensina com autoridade. Jesus, após ter ressuscitado, 2 dos seus discípulos estavam indo a caminho de Amaús. Jesus aparece e começa a caminhar com ele. Lá na frente, no momento da parada, já à boca da noite, Jesus desaparece e um olha para o outro e fala: porventura não ardiam vossos corações quando ele falava conosco? O Espírito de Deus estava sobre Cristo. E quando ele lançou aquela palavra sobre Levi, mexeu tudo por dentro de Levi. O coração dele, a sua alma, o seu espírito foi tocado pela palavra do Nazareno. Oh, aleluia! Eu acho maravilhoso isso, porque quando o Nazareno ele fala conosco, meu amado, nós passamos a não enxergar mais as circunstâncias que estão ao nosso lado. Quando o Nazareno fala conosco, nós paramos de olhar para o que é terreno, o que é transitório. Quando o Nazareno começa a falar conosco, aleluia, quando ele nos chama para uma responsabilidade, para a sua obra, nós paramos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque o Nazareno está falando conosco e está dizendo: segue-me, 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 porque eu tenho uma obra na sua vida. Levi, com aquela palavra do Nazareno, do mestre que veio da Galileia, aquela palavra entrou no seu coração e mexeu com tudo dentro dele. E ele abandonou tudo e o seguiu. Como introdução daquilo que eu quero falar para você, através da palavra de Deus, eu quero dizer para você que há um preço do chamado. E a primeira coisa do preço do chamado é o rompimento. Levi teve que romper o seu trabalho. Levi teve que romper ali, teve que tomar a decisão de deixar o seu emprego, né, de ganhar o seu salário muito bom naquela época. Deixou amigos influentes para atender o chamado de Deus. Eu estou dizendo para você não abandonar o seu trabalho, não é isso que estou dizendo. Mas obedeça o chamado de Deus. Obedeça a voz do Senhor para você cumprir o chamado de Deus na sua vida. E a primeira coisa, quando somos chamados por Deus,
há um preço a ser pago. A primeira coisa, uma das coisas é ter um rompimento com coisas que vai nos atrapalhar de servir o Senhor. Romper com algumas coisas que nos afasta de Deus. Romper com algumas coisas que vai impedir de nós exercer o chamado de Deus, de viver o chamado de Deus aqui nessa terra. A primeira coisa que eu entendo é que temos que ter rompimento com amigos, com colegas, às vezes em trabalhos, às vezes com coisas que trazem-nos benefícios, com conversas, com entretenimentos que estamos tendo tanto nesses últimos dias, televisão, filmes e outras coisas mais, coisas que nos afastam do chamado de Deus. Eu falo de exercer na plenitude, porque só ir à igreja, só ler a Bíblia, isso os normais faz. Mas eu quero falar para você viver a plenitude do chamado de Deus, viver aquilo que a eternidade já marcou para você realizar aqui nessa terra. É necessário ter alguns rompimentos para vivermos a plenitude do chamado de Deus, na essência que Ele quer que nós vivamos, na unção, no poder, na intimidade, aleluia. É necessário ter alguns rompimentos sobre as nossas vidas. É necessário ter algumas separações de algumas coisas em nossas vidas. Não que vamos nos isolar da sociedade, isso é impossível. Mas algumas coisas que nos atrapalham a nossa comunhão, nossa intimidade, de nós vivermos o que Deus tem para nós na eternidade, aqui nessa terra. A segunda coisa que nós temos que entender, que quando nós atendemos o chamado de Deus para viver o chamado de Deus na sua plenitude, é que vamos viver momentos de solidão. Todo aquele que quer viver a plenitude do chamado de Deus, em algum momento, ao decorrer dessa vida com Deus, vai ter alguns momentos que vamos viver solitários, sozinhos, abandonados, na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Mas eu quero dizer para você que pode até ter esse momento de solidão, de abandono, sozinho para o homem, mas o Deus que te chamou sempre estará com você. A Bíblia diz que quando João Batista estava no deserto, em Lucas vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Ou seja, ele estava no deserto, mas a palavra, o Deus vivo, estava com ele. Quero dizer para você que lá no livro de Reis vai dizer que ele falando para Israel: Israel, eu sou Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales. Você não anda sozinho, você não está sozinho. Vai ter momento na minha vida e na sua vida, sim, de abandono, de solidão do homem, de pessoas ao nosso redor. Mas o Deus que te chamou para a grande obra sempre estará com você, conosco, para passar conosco por onde quer que nós andares. A terceira coisa que nós temos que ter para viver a plenitude do chamado de Deus é a coragem. Coragem e ousadia. Temos que ter coragem, temos que ter ousadia para viver e vivenciar o chamado de Deus na plenitude que Deus quer que nós vivamos. Temos várias passagens, não temos tempo para falar sobre todas as passagens e os versículos, mas tenha coragem para viver o chamado de Deus. Tenha coragem para falar sobre a verdade, sobre pecado, justiça e juízo. Esses três temas estão na Bíblia e não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher de Deus que quer viver o chamado de Deus. Temos que falar sobre pecado, justiça e juízo de Deus, porque faz parte da mensagem do reino de Deus. Faz parte da mensagem do reino de Deus. João Batista começou iniciando dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Logo após Jesus ter sido batizado, ele continuou pregando e continuou dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos, após Jesus ter ressuscitado e ser assunto aos céus, eles continuaram dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, temos que ter essas mensagens nos nossos lábios para falar, profetizar a respeito da obra e do reino de Deus. Temos que ter coragem e ousadia para fazermos e vivermos o chamado de Deus. É falar a verdade, doa em que doer. Lógico, é na hora certa, no momento certo, é quando Deus mandar. Mas fale a verdade, pregue a verdade, porque faz parte daqueles que querem viver a plenitude do reino de Deus.
A quarta coisa é que temos que entender que há um tempo para todas as coisas. A quarta coisa que eu quero colocar para mim e para você é esperarmos o tempo de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, vai dizer que esperou 14 anos. José esperou 14 a 15 anos. Todos os homens e mulheres de Deus esperaram o tempo de Deus, para que a plenitude do chamado de Deus na vida deles pudesse se manifestar de maneira poderosa. Espera o tempo de Deus. Confia no Senhor, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir e realizar cada uma delas na minha vida e na sua vida. Então fique com essa palavra, guarde no seu coração. Temo esses princípios. Tem um preço a ser pago, mas vale a pena. O que eu ganho com isso? Vivendo o chamado de Deus, você vai ver coisas que os homens naturais não podem ver. O que eu ganho com isso? Você vai sentir coisas que os homens naturais não podem sentir. O que eu ganho com isso? Você vai ouvir palavras que só os homens escolhidos por Deus, mulheres escolhidas por Deus, vão ouvir da parte de Deus. Pedro, Tiago e João foram os únicos que entraram quando a filha de Jairo foi ser ressuscitada. Pedro, Tiago e João foram os únicos que viram Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, Jesus sendo glorificado com seu corpo ali, e vendo Elias e Moisés. Foi Pedro, Tiago e João, e quando Jesus estava no Monte Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus chamou os 3 para a frente para orar, e ele falou para eles: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Só eles viram coisas que os outros não viram. Só eles sentiram coisas que os outros sentiram. Só eles ouviram coisas que os demais não ouviram. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado, reservado, aleluia, a todos aqueles que amam ao Senhor. Aí no versículo 10 diz: porque o Espírito Santo penetra, perscruta o coração de Deus para revelar aquele que busca o Senhor. É isso, vale a pena ser fiel ao Senhor. Jacó, ele teve experiências sobrenaturais com Deus porque viveu a plenitude do chamado de Deus. Moisés viu coisas sobrenaturais e viveu coisas sobrenaturais que os demais não viveram, porque decidiram viver o chamado, a plenitude de Deus, pagaram o preço. E tanto outros homens viveram de maneira sobrenatural, porque obedeceram à voz do Senhor para viver o chamado dele. Eu quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus Cristo. Guarde no seu coração. Estamos aqui no Momento com Deus, no canal Deus Fala Comigo. Eu sou o pastor Jailton Alves e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Deixe o seu comentário logo abaixo do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para estar aprendendo a palavra e recebendo da parte de Deus as mensagens como essas, tantas outras que você ouve em outros canais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.